Olá, olá, gente querida! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Estamos juntos novamente aqui no canal Falando de Cristo na Estrada. Eu de cá e você de lá. Eu estou em Parecis, Rondônia. E você? Da onde que você assiste o vídeo ou está ouvindo essa mensagem? Coloque aí nos comentários. É muito importante, viu? Até para o YouTube ver a relevância do trabalho e indicar também para outras pessoas. Dá o seu joinha, faça qualquer comentário e o mais importante, assista esse vídeo, porque hoje nós estaremos finalizando aqui aquele material sobre a terceira mensagem angélica. Lembra que há muito tempo eu venho pregando aqui esse estudo bíblico, as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, que são mensagens atuais, presentes, que devem ser pregadas para nós, para todos nós, no dia de hoje, né? E essa terceira mensagem aí, muito forte, o último alerta, o último convite de Deus para você e para mim também. Um alerta importante dizendo que o inimigo está aí trabalhando também, né? Se Cristo é comparado a uma árvore, nós devemos estar ligada a ela, o inimigo também, ele também é uma árvore. Agora, a árvore, Cristo, faz com que eu e você produzamos os frutos do Espírito Santo, né? Amor, bondade, longanimidade, né? Até terminar ali com domínio próprio, ok? E aquela outra árvore, a árvore do inimigo, também produz frutos, mas são frutos maus. São frutos maus. Ela até parece uma árvore bonita, né? Mas produz frutos maus. E claro que eu gostaria que você estivesse ligado aqui na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Da mesma forma, ele faz a comparação com o vinho, né? Cristo, ele o seu sangue é representado ali pelo suco da uva, né? Na Santa Ceia, o símbolo da nova aliança, representa o evangelho verdadeiro, o evangelho da salvação. Não há um outro meio para que eu e você possamos ser salvos, a não ser através de Jesus, do ministério de Jesus, dele ter vindo aqui na terra como ser humano, ter enfrentado aquela cruz no meu e no seu lugar, sem pecado, né? Então houve derramamento de sangue, nós fomos comprados por um preço muito caro, nem ouro, nem diamante poderia pagar a nossa vida eterna, a nossa salvação, foi pago pelo sangue de Jesus Cristo, o evangelho eterno, o evangelho da salvação, Cristo Jesus. Mas a Bíblia apresenta uma mulher que é uma igreja em Apocalipse 17, que ela também tem um cálice, né? Agora, dentro desse cálice há um vinho forte, um vinho em que, em algum momento, toda a humanidade bebeu. Por isso, ela vai se embriagar, ela vai ficar tonta, né? Não vai ter condições de discernimento. E os reis da terra beberam, embriagaram e até obrigar as outras pessoas a beberem também, tá? Então, a Bíblia vai nos fazer esse alerta. E o que é esse cálice de abominação que está na mão dessa prostituta? É o evangelho corrompido, adulterado, falsificado, né? Então você tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso eu sempre começo dizendo, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o que é a verdade? Deus é verdade, Jesus Cristo é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a tua palavra é a verdade, a tua santa lei é a verdade, tá? E são verdades absolutas, não são verdades relativas. Não dá para negociar com o princípio bíblico. Jesus Cristo, o vinho, o evangelho eterno, né? A doutrina sã, a doutrina pura, não dá para negociar. Então nós temos que tomar cuidado para não cair nessa falsificação. Agora, o inimigo, ele vai fazer milagres, né? Vai fazer até cair chuva, cair fogo, e no final ele vai até parecer com Jesus Cristo, né? Aliás, tem muitos que já estão aí dizendo que é Cristo Jesus, né? Falsificados. E tem gente que segue, sabia? Pois é, olha aí, tem gente que segue, né? E a palavra de Cristo muitas vezes são adulteradas e a gente compra como verdadeira também. E este é o grande alerta que a Bíblia vem fazendo aqui em Apocalipse 14, terminando aí a terceira mensagem angélica. Há muitas pequenas mentiras que vão entrando através da cultura, através
através da tradição, entra para os púlpitos da igreja e se transforma em doutrina. E você vai deixando passar, a mente vai ficando cauterizada até que um grande problema surge, né? E aí como resolver? Voltar para a sã doutrina, né? Lá em Apocalipse 14 vai estar, quando está terminando aqui essa mensagem, tem um recado importante, eu até vou dividir com vocês aqui, que eu quero finalizar hoje o tema e com a certeza da ressurreição de Jesus Cristo, né? Quando nós estamos terminando a última mensagem aqui de Apocalipse, capítulo 14, o verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, né? Então isso é muito importante para que eu e você possamos voltar novamente para a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é verdadeira. E o sábio, escrevendo Eclesiastes, no capítulo 12, quando ele vai fazer a sua conclusão a partir do verso 9, quando ele chega no verso 13, ele coloca assim, ó: de tudo que se tem ouvido, a suma é. De tudo que você ouviu, né? Tudo que ele falou, ele fala, a suma, a coisa mais importante é o seguinte. Olha aí, verso 13, tá? Estou lendo Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é. A coisa mais importante é. O que você tem que tirar para a sua vida é o seguinte: teme a Deus. Nós já estudamos aqui sobre o que é temer a Deus, né? O temor a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Opa, novamente aqui aparecem os mandamentos de Deus. Os mandamentos podem ser entendidos como toda a Escritura, mas pode ser entendido também, né, no grande resumo, que são os 10 mandamentos que ele escreve com o próprio dedo, entrega a Moisés, depois é colocado ali dentro daquela arca de acácia, né, e ouro, fica no lugar santo dos santos, no tabernáculo. E João, lá em Apocalipse, quando ele vê o tabernáculo de Deus, quando ele vê o santuário de Deus lá no céu, o que ele vê lá no lugar santo? Ele vê essa arca com os 10 mandamentos. E Tiago, escrevendo aqui, ele vai chamar essa lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de liberdade, e ele vai dizer que eu e você seremos julgados por essa lei, pelos 10 mandamentos. Então, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Então muitas pessoas falam que guardar os 10 mandamentos, guardar o que está escrito no Antigo Testamento aqui na Bíblia, é coisa para judeu, é coisa para os irmãos adventistas, é coisa para os guardadores do sábado, né? Que tem muitas outras denominações, além da adventista, que guarda o sábado sim. Mas aqui, ó, o sábio está dizendo: pois este é o dever de todo homem, tá? Todo homem, aqui a palavra homem aqui é toda a humanidade, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Então, nós somos salvos pela graça, ok? Nós somos salvos pela graça, nada pode comprar a salvação. A salvação é pela graça, mas o nosso julgamento é pelas obras. Por quê? Porque é pelas obras que somos identificados. A árvore boa, lembra que eu falei? A árvore boa, bons frutos. E o que é a árvore boa? O que é a árvore boa? É Cristo Jesus, a videira. E nós devemos estar ligados a esta videira para produzirmos os frutos do Espírito Santo de Gálatas capítulo 5. Uma vez que nós não produzimos os bons frutos espirituais, podemos ser cortados, juntados e jogados ao fogo, né? Então isso é preocupante, não é? Pois é, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Aquele pecado acalentado, aquele pecado que só você sabe, né? Aquela obrinha má que você acha que ninguém sabe, Deus está vendo. Está anotado lá no seu caderninho de anotação. E aí ele diz, né? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam as más. Então nós seremos julgados pelas obras, tá? Salvação é pela graça, mas o julgamento é pelas obras, tá? Então esse conjunto que Deus dá para a gente identificar o nosso erro, os 10 mandamentos, não nos salva, mas indica como um espelho aonde está a sujeira, aonde está o defeito, aonde está o meu pecado, e me leva a quem pode resolver o problema do pecado, que é Jesus Cristo, somente Ele, através da ação direta do Espírito Santo aqui na mente
que nós chamamos de coração, onde nós tomamos as razões, onde nós temos as nossas emoções. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Vamos orar? Vamos orar para a gente entrar aqui na certeza da ressurreição, falar um pouquinho da Bíblia. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, nós pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estudar a sua santa palavra. Nós temos a certeza que o Senhor ressuscitou e que o Senhor está vivo intercedendo por cada um de nós. Nisso acreditamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E você aí do outro lado, você pode falar amém também. Glória a Deus, né? Glória a Deus por esse momento de passarmos juntos. Se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, tá? E estou aqui no YouTube, também no Facebook. Aliás, a página é super alimentada pela minha esposa querida Dona Vilma. Tá lá em Rolim de Moura, né? A Dona Vilma, minha esposa, alimenta muito bem a página. Bem, então para a gente encerrar esse tema aqui, para você não cair no engano, foram tantas coisas que nós tratamos aqui. Se você está assistindo pela primeira vez, recapitule aí, né? Aqui nas lições da Bíblia, tem muito estudo bíblico. Na igreja tem muito sermão, muita mensagem, mas aqui na playlist Lições da Bíblia tem muito estudo bíblico. Queridos, vamos falar sobre a certeza da ressurreição. Para encerrar, né? Então, nada melhor no contraponto da morte. Nós falamos o que é a morte, que é o contrário da vida. Nós falamos onde estão os mortos, né? Qual é o estado da pessoa que morre, né? A Bíblia vai dizer que elas estão como sono, que elas serão acordadas no tocar da trombeta na segunda volta de Jesus, onde nós seremos ressuscitados, iremos com ele para o céu, né? Mas nesse período nós não sabemos de nada, nós não se comunicamos, nós não sentimos nada, é como se fechei o olho e um segundo depois eu vou abrir o olho e estou diante de Cristo Jesus, né? Então, a ressurreição é o contraponto da morte. Crer na ressurreição é uma aposta sábia, não é uma coisa cega, né? Crer na ressurreição de Jesus e na nossa ressurreição também tem fundamento e credibilidade a partir da experiência do Senhor Jesus Cristo, a partir de Jesus revelado para nós através desse livrinho aqui, né? A Carta Magna da Cristandade. Eu vou citar um autor aqui, William Craig. Ele é o autor do livro Em Guarda, Defenda a Fé Cristã com Razão e Precisão. A síntese da coerência e credibilidade da ressurreição de Cristo é a essência da ressurreição do justo, relatados ali em Marcos capítulo 15, do verso 37 ao capítulo 16, né? Capítulo 15, 37 até o capítulo 16, verso 7, né? Atos capítulo 13, a partir do verso 28 até o verso 31, e Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 e até o verso 5, né? Deixa eu começar aqui por Marcos, tá? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui em Marcos, para a gente ler o que a Bíblia fala a respeito da ressurreição. Marcos capítulo 15. Capítulo 15, a partir do verso 37, né? Eu vou ler para vocês aqui, a partir do verso 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então Jesus, ele dá um grande brado e Jesus morre. O que aconteceu nesse momento? O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto para baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, vendo que assim ele tinha morrido, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E eu vou para o final agora, Marcos 16, verso 7. Eu vou pegar aqui, Marcos capítulo 16, eu vou pegar aqui a partir do verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis? Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar aonde tinha posto. Então, Marcos está relatando dois eventos importantes. O primeiro evento que Marcos relata é que Jesus morreu.
ele expirou, foi confirmado a morte de Jesus. Você pode ler aqui a partir de Marcos 15, 37 até Marcos 16, 7. E agora aqui em Marcos 16, até o verso 7, eu estou dizendo, lendo para você que as mulheres chegaram, a pedra já estava removida, elas entraram e tinha lá um varão, tinha um jovem de branco, e ele falou, olha, a pessoa que vocês procuram é Jesus, o Nazareno. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele voltou a viver, amém. Então a Bíblia está dizendo que o que é dessa possibilidade, né, é real, aconteceu de fato. Mas quando a gente vai para o que Marcos escreveu, aqui em Atos, tá? Atos capítulo 13, a partir do verso 28, diz assim: e embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então, não tinha causa, não tinha nada para que pudessem julgar Jesus à morte, mas pediram a si mesmo que Jesus fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram no túmulo. Agora, então, novamente, eles tiraram Jesus do madeiro, colocaram Jesus no túmulo. Jesus estava morto. E olha o verso 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram na Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Amém? Então Marcos, contando esse relato, Marcos está dizendo que Jesus realmente ele foi morto. Esse é o primeiro evento. E o segundo evento mais importante, ele foi vivo, ele foi ressuscitado, né? Ele está vivo. E eu vou agora para Paulo escrevendo aqui para os irmãos de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, estou aqui com a minha Bíblia, tá? 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, ele diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Cristo morreu em seu favor e em meu favor, né? Os nossos pecados mataram Jesus Cristo, conforme está escrito. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Antigo Testamento já falava que Jesus iria morrer pelos meus e os seus pecados, nossos pecados iriam matar, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E olha o verso 5, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, ele está contando, olha, Jesus, né, tudo que aconteceu com ele, todo o seu ministério ali, de ser morto, ele iria ser morto como cordeiro que tira o pecado do mundo em prol da humanidade. O seu pecado, o meu pecado, mataram Jesus. Ok? Tá, até aí tudo bem? Mas ao terceiro dia, a Escritura diz que ele iria ressuscitar. Ok? Ele ressuscitou. Agora, ele não só ressuscita, ele aparece para as mulheres, aparece para Pedro, e vai ter mais um detalhe aqui, ele aparece para mais de 500 pessoas. E ele vai dizer, algumas dessas pessoas, né, desses 500 aí estão vivos, outros já descansam, dormem, lembra, né? Outros já dormem no Senhor. E a Bíblia foi importante ele colocar aqui que as pessoas dormem, porque foi o estudo anterior do estado das pessoas. Nós já falamos aqui, né? Alguns falam que a pessoa morre e vai para o céu, outros falam que morre e vai para o inferno, outros falam que morre vai para um lugar intermediário, e a Bíblia diz que o pó volta ao pó. O Espírito, que é o fôlego, né, de Deus, que é o poder vivificante de Deus, é claro, volta para ele, né, que é dele, né, de Deus. Tanto do justo como injusto, como dos animais, o fôlego de vida, o Espírito volta a Deus. E o pó volta ao pó. E a diferença é na ressurreição, porque os animais não irão ressuscitar, nós iremos ressuscitar ao tocar a trombeta. E o próprio Paulo diz que ninguém vai primeiro do que o outro, né? Iremos todos juntos, os vivos em Cristo e depois os mortos em Cristo, todos, né? Os mortos em Cristo, ao tocar a trombeta, vão ressuscitar, serão glorificados, os vivos em Cristo também transformados e juntos se encontrarão com Cristo nos ares, tá bom? Bem, então esses textos que eu acabei de ler aqui, por exemplo, reafirmam os mesmos fatos. Quais são os fatos? Cristo morreu, ok? Qual o segundo fato? Foi sepultado, ok? E o terceiro, ele ressuscitou e apareceu. Apareceu para aqueles que conviviam com ele e apareceu para mais outras 500 pessoas, né? Então, de acordo com Craik, aqui no livro, o ensino bíblico sobre o assunto pode ser resumido em 3 fases. Primeiro, o sepulcro estava vazio.
2. Jesus apareceu após a sua morte. Ele apareceu após a sua morte. 3. A convicção dos discípulos era correta, pois eles não colocariam a sua vida em risco por uma mentira, né? Eles não iriam arriscar a vida contando uma mentira. Enfim, não precisamos, irmãos, ficar com dúvidas. Cristo ressuscitou e por seu poder, quem permanecer firme com ele, ainda que morra, viverá para sempre. Amém. E essa é a minha fé. Eu acredito nisso. Eu sei que eu vou morrer. Posso ir amanhã, depois, né? Já tenho meio século de vida aí. Eu tenho mais passado do que futuro, né? Mas eu acredito na ressurreição, eu acredito no céu. E eu gostaria que você acreditasse, que você se apaixonasse por isso também. Você vai um dia ressuscitar, mas que essa ressurreição seja a ressurreição eterna. A pessoa que crê nas verdades ensinadas pela Bíblia sobre a natureza do ser humano, o estado dele na morte, a ressurreição e a promessa da eternidade, não fica no escuro e tem uma esperança firme. A morte traz sofrimento e dor para todos, nós sabemos disso, mas o cristão, ele não se desespera. Por quê? Porque a sua esperança está em Jesus, Jesus Cristo, a fonte da vida eterna. E em Romanos capítulo 10, verso 9, ele diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém. E eu creio que Deus, eu acabei de ler, Deus foi quem ressuscitou Jesus Cristo. E ele está vivo como nosso advogado. Ele fala: filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequeis. Porém, se vocês pecarem, lembre-se que vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o meu e seu advogado. Agora nós temos que entregar as nossas causas na mão dele. E ele vai dizer para mim e para você também: vá e não peque mais. Ok? Vá e não peques mais. Que Deus lhe abençoe. Pense nisso. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.